digo pra vocês. Tá valendo. E daí, começamos aqui com a gente. O caos, né? Eu tô sempre falando isso, tá um caos, mas tudo bem, gente, vai dar tudo certo. Foi de propósito. Foi porque fez brincalhão. Vai falar hoje, né? É lógico, né? É proposital, gente. Proposital. Proposital. Aqui foi tudo armado. Vocês estão achando o quê? Gente, a gente tá aqui hoje com alguém, né, extraordinário. Uma mulher extraordinária, né, Elis? Podemos dizer isso? Sim, claro, óbvio. Mãe, esposa, mas psicóloga, gente, ministra da palestrante. E ela é de tudo mais um pouco. Então, gente, olha, já segue aí, não é não? Já segue, já curte, já compartilha, tá bom? E agora vamos falar com quem nós estamos, né? Com certeza. Regina Vidal! Seja bem-vinda aqui, viu? E assim, a gente já vai estender esse convite, né? Claro. Pra família, né? Pra irmã também. Pra irmã dela também, psicóloga. Pra Regina, pra Renata também. Então, assim, a família toda, né? É cristã, tem psicólogo, tem advogado, diz a família. Olha essa família abençoada, né? De tudo um pouco. Então, assim, a gente vai começar perguntando pra você o que a gente sempre pergunta pros nossos convidados, né? Quem é Regina Vidal? Regina Vidal, ela é mãe, esposa, avó, filha, sogra, né? Sou filha do Dr. José Vidal, Dona Isabel, casada com o Dr. Sérgio, mãe de Camila, Carolina, Mateus, sogra do Helder e avó do Yuri. Né, com duas irmãs incríveis, maravilhosas, a doutora Renata, psicóloga também, e a Rosângela, que é uma pastora da Igreja Metodista. Somos metodistas, a nossa família é de berço metodista, e hoje eu trabalho como psicóloga, mas durante muito tempo eu fui contadora, um escritório aqui na cidade com 37 anos, vai fazer agora em fevereiro. E como psicóloga eu atuo já há 4 anos, palestrando pelas igrejas aqui da cidade, atendendo todos os dias no consultório. A demanda tem sido muito grande e é um prazer poder estar aqui e falar para esse grupo incrível e maravilhoso, para essa dupla linda que eu me sinto extremamente honrada por esse convite. Muito obrigada. Muito obrigada a você, né, por ter aceitado o nosso convite, né? A gente ficou muito feliz, gente. Estamos tão animados aqui. Regina, como é e por que você escolheu essa profissão? Essa profissão eu já tenho de sonho desde a adolescência, né? Desde a adolescência, eu sempre fui amiga, eu sempre gostei de ouvir, não tinha idade, criança, adolescente, adultos, terceira idade, eu sempre gostei. Eu sempre fui aquela amiga que as pessoas podiam sempre contar. E aí, mas ao curso da vida, com o pai contador, advogado, ele falou, filha, você vai ser contadora, e eu me tornei contadora, mas aos 40 anos, então, eu tomei uma decisão na minha vida, com a bênção do meu marido, eu fui estudar psicologia. Uau, não é? Aos 40. A gente estava conversando sobre isso aqui, ó. Eu acho que assim, pra estudar, eu acho que não tem idade, né? Não tem idade. Qualquer idade, né? Vai estudar, gente. É isso aí. Na minha faculdade, no meu tempo, tinha várias idades, 70, 80. Nossa, que legal. O ano retrasado, o Facebook trouxe a história de um senhor de 81 anos se formando na medicina. Ai, gente, que lindo. Então, assim, não tem idade. A única pessoa que pode se impedir é a própria pessoa. Sim. Ninguém pode impedir você de ser quem você nasceu para ser. Gente, pega essa. Ninguém pode te impedir de ser quem você nasceu para ser. Ninguém. Não, e estudo é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. É isso. Não, é verdade. Então, você tem que investir. O conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento ninguém tira. Não adianta. E assim, o que mudou mais na sua vida depois que você se formou, Regina? Nossa, de uma forma geral. Né? Nada, só tudo, a visão muda? Totalmente. Eu imaginei, gente. Não dá mais para desconfigurar um ser humano como ele é desconfigurado quando você não tem o conhecimento. Não é? É verdade. Você respeita o ser humano, você sabe que aquele ser humano ele tem uma história.
seja ele da personalidade que ele tiver, do caráter que ele tiver, do temperamento que ele tiver, né? Porque a personalidade você nasce com ela, ela só é trabalhada, o temperamento também você nasce com ela, né? E ao longo é trabalhado. E o caráter vem dos dois, né? Então, assim, todo ser humano tem uma história. Por trás daquele ser humano ele tem uma história, para que ele se comporte, para que ele reaja da forma como ele reage, da forma como ele trata as pessoas. Então o meu olhar é sempre assim. E isso eu tenho desde a infância. Eu tenho isso então, desde a minha infância. Juntou com a profissão e Deus se percebe. Só que a gente todo mundo precisa ama, estudar. gente. E eu conheço a verdade me liberta. E aí a palavra de Deus, ela vai falar, né, que o meu povo erra por falta de conhecimento. E essa palavra, ela não está só na Bíblia do cristianismo, ela está na Bíblia católica, ela está na Bíblia dos espíritas, de toda a religião. Então, nós não temos desculpa, porque nós precisamos buscar o conhecimento. E qual é o maior conhecimento? O autoconhecimento. Porque às vezes nós conhecemos muitos outros, mas não nos conhecemos. Isso aí, e é muito importante esse autoconhecimento. Isso é verdade. Não adianta, né? Tipo, ganhar o mundo e perder isso aí, porque as pessoas se desvalorizam por causa disso. Elas não têm valor. O valor está em você. Está no outro. É verdade. Ele não tem. Por quê? Porque ele não tem esse autoconhecimento. Mas tudo que você tem de habilidade, conhecimento, de virtude, eu também tenho, mas depende de como cada um vai trazer isso que eu falo à tona, vir para fora. Só tem um detalhe, dá muito trabalho. Meu Deus, é muita terapia. As pessoas não querem. Porque as pessoas olham as outras e falam assim, nossa, você viu que ela tem, como que... E ela esquece que pra pessoa ter aquilo ali, ter passado por aquilo ali e ter aquilo, né? Ela passa por um processo, só que as pessoas não querem processo, elas só querem aquilo ali. E não é assim, né? Tem que passar pelo processo. Às vezes eu tô dando palestra, as pessoas falam assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu falei, você já cresceu. Você já cresceu, mas eu não acredito que você queira a minha capa, porque você não conhece a minha história. Não é fácil. Não é fácil, não, né, gente? Vai falar. Olha só, gente, a gente tá muito assim hoje, tá muito assim. Deixa eu falar pra vocês, é tanta pergunta e a galera também, né, mandou pergunta pra gente. Tem muita coisa aqui, gente. Mas a gente tá com um roteiro aqui de perguntas, tá? Pra gente não esquecer, né, Lívia? A gente sempre faz isso. E é tanto conteúdo, gente, é tanto que a gente já assim, peraí, pra onde a gente vai começar, né? Porque assim, vocês pegaram um pouquinho pesado, mas tá tudo bem, tá tudo certo, gente. Mas assim, Regina, como que a questão da religião, no caso, né, que você é cristã, então como que isso afeta na profissão e como a profissão afeta? Como é que funciona isso? As pessoas sempre me perguntam como eu consigo conciliar teologia com psicologia. Exatamente. A maioria dos meus pacientes são cristãos. Por eu dar muita palestra nas igrejas, os meus clientes são cristãos. E eles sempre falam a mesma coisa. Doutor, estou aqui porque você é cristão. Doutora, quero que você cuide do meu filho porque você é cristã. O pastor, ele envia. Ele fala, olha, procura ela porque ela é uma cristã. Né? Então, assim, quando nós somos criados no cristianismo, a coisa fica mais fácil. Por quê? Porque eu já aprendi a teologia. E muitas vezes eles vêm com muitas questões, até mesmo dentro da Bíblia. Então, quando eu aprendi primeiro a teologia, a psicologia, ela está todinha dentro da Bíblia. Ela está. Quando você começa a estudar ela, você tem. Todos os teólogos e psicólogos, eles vão... As estradas, elas se encontram. Por quê? Tudo que tem hoje na psicologia, tem na teologia. Então, não fica difícil de você trabalhar, não é? Então, e tem outro detalhe, é o caráter, é o respeito, a responsabilidade. O sigilo é sigilo de verdade. A pessoa tem uma confiabilidade. Então, não fica difícil para mim. Eu consigo separar. Porque antes de estar diante de mim um cristão, tem um ser humano com uma história de vida. Não é? Então, dependendo de onde ele foi criado, de onde ele foi inserido, realmente ele tem ali situações que para ele ficam muito difíceis, que eu trabalho dizendo que são interrogações.
São coisas abstratas que precisam se tornar concretas. Eu preciso tocar. E Sim. quando eu tenho essa dificuldade, eu fico como? Sabe? É. Procurando. E quando eu entendo, fica muito mais fácil para mim. Então, chegam perguntas para mim que vocês nem imaginam. Sabe? Realmente, tem coisa que a gente não Sim, consegue. então se eu não imaginar. conheço a teologia, eu não tenho Aí como dá ruim. tratar. Você entende? E eu respeito. Eu respeito a individualidade, eu respeito a forma como as pessoas pensam, doutrinas diferentes, porque eu lido com Que também deve muitas. chegar, né? Isso, eu trato com muitas doutrinas Sim. diferentes e eu preciso respeitar, não Sim, é? com certeza. Então, assim, eu nem trouxe, gosto muito de trabalhar. Eu trabalho com leque das possibilidades. Você legal. está presa, né? Porque o leque ele é feito de gomos, né? Aham. Você fecha ele e abre. Aham. Então, quando o meu cliente, paciente, chega lá, ele vem num gominho daquele e eu abro possibilidades para Nossa, que ele que possa legal. pensar. Tá Eu vendo? não vou tomar nenhuma decisão por ele. Eu não vou responder para ele aquilo que ele chega para mim e pergunta: o que eu faço? Me divorcio? É porque as pessoas jogam isso não é? os psicólogos, né? Sim. Eles chegam, e aí, o que eu faço? Como eu faço? É Eu isso tive aí. uma amiga que era. Tive, né? Hum. Uma amiga que ela era muito assim. Ah, minha psicóloga mandou eu fazer isso, agora eu vou fazer. Isso. Aí eu, mas espera. Não. A tua psicóloga Não são falou isso. respostas prontas, né? Não. Sim, eu acho que. Não posso estar errado, você me corrige. Mas eu acho que a terapia, você ir, é você. A gente estava conversando, a gente se conhecer. A gente vê o que. A gente se conhecer. Então, você se conhecendo, você vai saber o que você vai fazer, entendeu? Não é o psicólogo vai mandar em você, não é isso. A questão é o seguinte: quando você está contando toda a história para mim, você não está contando para mim. Você está recontando a história para Pra você. você mesmo. Então, Nossa, é no mesmo. momento em que você tem que tomar uma decisão, quando você está sentado na minha poltrona, Falando. diante de mim, você tem um start. É verdade. Gente, Já aconteceu isso só comigo. Eu já sei o que eu vou fazer. É Porque incrível. sempre eu vou falar. Se você chega para mim e fala assim, eu quero me divorciar. Eu falei, eu vejo assim, quer? Sim. Por quê? Você vai responder para você mesmo. Por quê? Isso. Por quê? Por quê? Ok, então tá. E aí depois, no final de tudo, você falou assim, eu vou me divorciar. E eu vou falar para você, vou caminhar com você. Se você ficar, caminho com você. Se você sair, eu caminho com você. Você precisa de alguém que caminhe com você. Sim. Mas ao longo da caminhada, você vai encontrar uma pedra, obstáculos. O que fez com que você tomasse a decisão e que você pode voltar atrás. Quantos já aconteceram isso? Nossa, De imagina. voltar atrás. Por quê? Recontou-se a história. Não é? Não generalizo, porque Sim, algumas questões realmente. Sim. Mas o legal é que quando a gente fala, a gente percebe aonde que tá o erro. Isso né? aí. Eu acho que enquanto a gente não fala, tipo, só fica na nossa cabeça, Isso. parece que é de outra forma. É Quando a verdade. gente externa isso, cara, fica tão diferente. Ou até Psicólogo aqueles não problemas, aconselha. Ou então aqueles problemas parecem ser muito grandes, Isso. assim, aí você vai falar assim, Isso. cara, não Né? é isso tudo, É não. isso aí. Psicólogo não aconselha. Psicólogo é um espelho. É como se você estivesse falando com você próprio. Vocês entenderam É isso? isso. Gente, Vocês como entenderam? assim? É isso. Então, assim, tá mudando um pouquinho a cabeça de vocês, porque a minha aqui já tá mudando. Porque o preconceito, justamente assim, por que eu vou falar com ela da minha vida? Mas eu conto para uma amiga. Eu sento lá, Muita gente fala isso, sabe? Que terapia tá mal pela baixo, né? Fala muito isso, terapia tá no bar, né? isso aí. Enfim. Conversando com as Conversando. pessoas. Só tem um detalhe. Você vai dizer para ela o que ela tem que fazer. O cristão que chega e fala assim, eu vou me divorciar, você tá maluco? A Bíblia é contra. Isso é pecado. E isso é muito fácil. Mas eu quero que você tome a decisão, que você entenda por que a Bíblia fala para você. Se você não souber, não tem sentido. Exatamente. Entende? É verdade. Então fica muito fácil. É verdade. Vou largar, É isso aí. chutar o pau da barraca. Isso aí. Não é? Quer me saber? Não é?
Não vou pensar em Vai ninguém. ser muito Só vou fácil. pensar em mim. Sim, Sabe? mas, E não é Gente, assim. e a gente, às vezes, a gente faz muito isso, né? De sabotar algumas coisas. A gente fala assim, não, vou pensar em mim, porque Tem que pensar pensar em mim mais não em é mim. egoísmo, não. tem que Não pensar sei mais em mim. Gente, mas por que isso, né? É bom pensar em mim, mas também tem que pensar no outro e tal. Mas como é que funciona, Regina, isso? Tipo assim, isso é real ou é alguma coisa assim também que é camuflada, que a pessoa tá falando, mas não é aquilo? No Não sei sentido. se você entendeu. Não entendi. Eu também não. Você já Repete. tá me enrolando aqui, né? Tá terapia da Vamos pessoa. O que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso, não. E De um psicólogo. não, e pensar em mim, né? No caso, pensar em mim é tranquilo, tipo assim, eu vou pensar em mim mesmo, não sei o quê, né? A pessoa que fala isso, ela realmente está pensando nela ou tem algo por trás disso que ela tá maquiando? É isso que eu quis Então, tem algo por trás no sentido de que, durante muito tempo, ela só foi fazendo para os outros. Né? Ela foi cedendo, né? Ela cedeu para os filhos, ela cede para o esposo, ou o esposo cede para a esposa. Então, assim, vai se cedendo o tempo inteiro. Chega uma hora que ela tem um start. Eu não tenho a minha vontade, eu só tenho a vontade dos outros o tempo todo. Então, nessa hora, aparentemente, parece que ela se torna uma pessoa egoísta. Não. Ela simplesmente ela começa a colocar as coisas no lugar. Por que a gente não pode chegar a um acordo? Andarão dois juntos, Sim. se não houver acordo. Então, por que eu não posso ceder? Às vezes eu brinco lá no meu Sim. consultório. Eu quero uma parede amarela. E o outro fala, não, eu quero uma azul. E qual é a nossa terceira opção? Verde. Vamos fazer um verde. Nem você nem eu. Ou então você faz na sala o Eu verde, acho- o azul, e eu vou fazer a parede amarela na minha cozinha. Mas não, tem que ser, tem que fazer, tem que medir força o tempo todo, tem que ser só a minha vontade. E aí você sabe que são vários traços, Sim. né? Ou mesmo um diagnóstico Sim. que a gente tem ouvido falar muito aí do narcisismo. Sim. Nossa, gente, Isso é tá muita tão em alta loucura. também. Esses dias eu tava assistindo um podcast também, que eles estavam falando somente disso, né? Gente, é muito louco, né? É loucura. Assim, louco eu Traços falo todo assim, mundo tem. assusta um pouco. Traços todo mundo tem É. do narcisismo. Agora, Se for pesquisar, gente, eu nem Sim. pesquisei não, porque se Sim. eu vou pesquisar nada, vai que eu olho pra você e falo, Sim. eita, Isso que o psicólogo não pode fazer. exatamente, né? Não, a gente não pode fazer isso, é expor a pessoa. Falar sobre temperamento, tem pessoas que se ofendem. Verdade. Você é colérico, você é sanguíneo, você é fleumático, né? Você é melancólico. Tem pessoas que se ofendem com isso. verdade. Né? E Regina, a profissão, ela te ajuda no teu, assim, no seu dia a dia, no seu ministério? Ajuda? Muito, muito nos relacionamentos em casa, com a família, na igreja, em tudo. Ela ajuda em tudo, porque ela ampliou de uma tal maneira o meu olhar para o ser humano. O meu olhar para o ser humano, não é? Já olha de outra forma, Sim, né? a Tem gente outros já olha. olhos. Sim. Né? Até pra ajudar. Eu acho que assim, pra você ajudar em um aconselhamento também, às vezes, né? Eu acho que dá pra dar uma. Eu imaginei. As pessoas querem fazer psicologia, gente. Pra gente. Meu Deus. Vai lá, vai lá. A cidade hoje tem muitos pastores, muitos cristãos. Sim, Eu imagino. As faculdades aí agora trouxeram para Teresópolis, porque eu, por exemplo, eu tive que sair. Estudei em Friburgo, Rio, Niterói. Estudei em Petrópolis. Isso, então. Para mim ir para o Rio, eu acordava 3 horas da manhã, Gente, pegava eu uns ia, 4 horas da manhã. Nossa. Eu já cheguei a fazer primeiro Sim, período. isso, né? Isso, em Friburgo. Olha Isso, só. fez. Laís fez. Palhaça, parou. É isso aí, chegou mesmo. Não, é delicioso, mas eu não aguentei, né? Por causa do trabalho, Carga da época. A carga horária é puxada. Eu saía 8 horas da manhã de casa Uhum. e aí ficava integral, né? No trabalho na PAI, que eu trabalhava na PAI, gente. Vocês imaginam um trem desse agora, né? Exato. Ia pra faculdade, voltava tipo 2, 3 horas da manhã pra casa e dormia e tipo, no outro dia tinha que fazer trabalho. Tipo, era muita coisa, né? Muita coisa para E estudar. eu falei, não vou dar conta não, deixa eu assim, né? Aí eu vim pra cá, claro, mudei de faculdade, tudo, não deixei de estudar, né? A gente fala sobre conhecimento. E agora, né, tô fazendo de novo, ó, eu me enfiando na psicologia de novo, né? Olha só. Mas enfim, a gente tá falando muito de coisas de agora também. E
o que tem chocado muito, né, a nossa geração é a linguagem neutra, né? A gente estava até conversando antes daqui de começar sobre o todes, né? Que todas, todes. E assim, a gente queria saber no que isso interfere, porque o psicólogo, ele trata muito dessa questão da identidade da pessoa, né? Então, assim, esse todes não dá uma confundida até na pessoa que tá ali, para poder, né, se achar. Como é que funciona isso? Então, não é o autoconhecimento? Sim. Sim. É o autoconhecimento. Por que ele tomou aquela decisão? Porque é uma decisão. É que, na maioria das vezes, eles consideram, né? A ciência não considera, e nós não podemos ficar batendo martelo nenhum, como profissional, a gente não pode bater martelo, que a ciência considera que eles falam que nasceram assim, né? E a ciência, ela vai provando que não e tudo Tem mais, essa linha de né? pensamento, Tem, né? Que nasce Isso, ou é doença. isso, é. Assim, né? Sim, sim, sim. Então, assim, ali é uma escolha de vida, né? Ali é uma escolha de vida. E cada um sabe o que passou para poder escolher, né? Muitas vezes há um confronto, muitas vezes chama atenção, muitas vezes passou por um abuso, né? E muitas vezes foi muito abandonado, rejeitado. Então, assim, são muitas histórias. Quando você senta para escutar elas, né? Todos eles têm ali uma história a contar. E é muito subjetivo. E nessa hora, nós precisamos, a primeira coisa, amar, acolher, compreender. A gente não pode julgar. Nós não temos o direito Só de afasta julgar. mais, né? Isso aí. Nós não temos o direito de julgar. A gente nem tá aqui Não pra é isso, né, dado. na Terra, né? A Sim, verdade não é essa. dado o direito. Exatamente. Porque existe, né, o Todo-Poderoso, ele sabe, ele Ele sabe conhece a história. Ele está o tempo todo. Então Sim. nós não podemos chegar e falar, não é? Então, assim, no meu consultório, eu acolho, eu abraço, eu amo, tenho amor como ser humano, não é? Porque se o mundo rejeita, Exatamente. se a família rejeita, eu digo, nesse lugar você tem esse espaço. Porque a Porque é pessoa uma tá escolha, rejeitada. é uma escolha de vida. E nós não podemos impedir a escolha de vida de cada um. Exatamente. Cada um Porque já tem cada uma um vai bagagem. dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Eu não vou poder dar conta de você. Sim. Eu não vou poder dar conta daquela pessoa. Sim. Né? Então, o meu papel ali, o que eu sou? O espelho, não é? Sim. E o que eu falo é o seguinte: qual é a sua queixa? Não, a família não aceita, a igreja não aceita, o mundo não aceita. Ok. Sua questão, quando você toma a decisão de escolha da sua identidade, você tem que entender que você vai ter reações positivas, negativas. Tem pessoas que vão acolher, mas a grande maioria não, não é? Então é muito difícil. Mas eu queria falar uma coisa aqui, que eu trato muito isso no consultório, que é uma coisa muito séria. A igreja considera que é um pecado. Sim. Exatamente. Porque, assim, para o psicólogo, ok. Agora, para um psicólogo cristão, aí eu acho que muda um Isso. pouco, né? Essa visão de mundo, de tudo isso. Então, por isso que a gente está te perguntando, né? A questão toda é por ser cristã. Mas eu né? vou explicar uma coisa que eu tive um discernimento, foi um start dentro do meu consultório. Há um tempo atrás, eu atendi uma pessoa. E essa pessoa, ela me trouxe um histórico de uma situação que ela viveu dentro da igreja, com a família do pastor. E o que aconteceu? Depois, essa pessoa, ela viveu uma situação dentro de casa com o familiar dela. Nossa. Sim. As situações eram diferentes. Exato. As situações eram diferentes, tá? Envolveu uma tatuagem e envolveu a falar alguma coisa que não era verdade.
Então, vamos lá. Naquele momento que a pessoa traz isso para mim, veio muito nítido uma balança. Uma balança. E eu fiz para essa pessoa o seguinte: isso aqui que aconteceu com a família pastoral é mais pesado, é mais pecado do que isso que aconteceu dentro da sua família. E a pessoa teve um choque de realidade. Porque muitas vezes nós falamos mal das pessoas, julgamos as pessoas, criticamos as pessoas. Família pastoral, um diácono e a família, um irmão da igreja, um jovem, uma moça dentro da igreja que engravidou, filha, Nossa, uau, E faz sabe? aquilo algo gigante, Isso, né? entendeu? Saiu, está fora da igreja. Então, assim, não temos o direito de julgar, não tem tamanho. Então, se eu faço uma fofoca, se eu falo mal de alguém, é pior do que aquele que troca a identidade? Não. Então, Porque não existe pecadinho e pecador, né, isso. galera? Por que que quando você fala mal de alguém, você, mesmo que a pessoa tenha errado ou não, é Você- pior? É porque que tem que ser melhor do que a Isso, outra, né? vamos lá. Ah, É menos Tatuagem, pior? Não. piercing, É. uma gravidez, um sexo fora, né? Fora do casamento, a traição, Sim. não é verdade? O divórcio. Sim. Por quê? Que então isso aqui É o é pior. mais pior, é mais pecado do que É. isso. Sim. Entende? Mas Então, isso é o que eu hipocrisia, né? quero, o que eu quero trazer aqui hoje verdade. é isso. Quem está diante de mim não é mais pecador do que eu. Uau, gente. É Não. forte demais. Você É bebeu pesado, Bebe é água. pesado, Não. é forte, Beba mas é muito, gente, é muito verdade isso. Porque a gente às vezes faz isso, sem querer fazer. Isso que eu ia falar, às vezes sem você perceber, às vezes vem na nossa cabeça, nossa, mas isso e aquilo. Só que é verdade. Você não é menos pior do que o outro, porque ao seu ver, aquele pecado ali é menos é menor. Ah, não, o meu pecado eu só sou fofoqueira. Isso. Eu só faço isso. Não, não existe. Você de repente, né, não anda de acordo com a lei, Sim. que a palavra de Deus É diz para você Sim, fazer, sim. né? Você muitas vezes engana o patrão. Não. Estou passando muito mal. E Não não vou tem poder nada. ir. Só pra sair. Ah, vou pegar essa faca aqui. Ih, tá vendo? Sim. É a mesma coisa. Pra Deus não existe, não vai Entendeu? ter Pra Deus não existe pecadinho, grande, Então, né? Eu sempre nós tive isso, precisamos né? parar Pecadinho, com pecadão. isso. Nós precisamos. A igreja Verdade. precisa parar com isso. Melhor. E É acolher muito mais. sério. É muito sério isso. Ah, tá. Porque estão quebra dentro da ali. igreja julgando, estão dentro da igreja julgando, criticando, É muito sério, né? desejando o ministério do outro, Verdade. Nossa. desejando o que a família do outro tem, o trabalho, a forma como o filho, né? Nossa, que honra! O pastor Roberto, Laís, nossa, Laís seguiu certinho, foi até o altar, sabe? Não saiu do caminho. Já ouvi tanto O Weber, Nossa. direitinho, nossa, se guardou, ficou direitinho. Ai, mas a filha daquele pastor lá, tadinho. O filho daquele pastor, coisa, gente, cara. entende? Eu detesto Não, a comparação, gente. comparação, sério, é uma das piores coisas. Tanto pra quem tá sendo elogiado, gente, é horrível. Tanto pra outra pessoa também, Não, né? às Que vezes tá tá nem ali junto. pra ouvir. Não, às vezes tá horrível, junto. é horrível. E às vezes quando tá junto também. Nossa, Gente, mas você fica assim. Nossa, isso é péssimo. É horrível. Gente. É horrível. E a gente falou sobre isso, né? Sobre o autoconhecimento, sobre essas coisas. Cara, é muito ruim. É muito ruim você pegar, julgar, ser julgado e falar, cara, não é isso, né? Não é isso. Às vezes não é isso que a gente tá querendo passar também, né? Sim. E tem isso também. Às vezes eles elogiam tanto e falam, não, mas não é isso que eu tô falando, não é isso que eu quero passar, né? E o ser humano estava conversando, ele tem dificuldade de lidar com essas emoções, tem dificuldade de lidar com algumas coisas, até mesmo dentro da igreja, né? Quando a gente tá falando aqui. E assim, eu já ouvi tantas coisas, né? Como filha de pastor, enfim. Eu já ouvi muita coisa. Mas essa questão também da sexualidade e tudo mais, realmente sempre foi muito,
né, mais evidente na igreja, não porque é pecado. Mas realmente aquela fofoquinha, né? Sim, a Ficava fofoca. lá atrás, não. Aquilo a gente dá, né? Não, Essa gente, ela só falou. nada Mas, gente, esse só falou, a pessoa talvez, por causa disso, deu um negócio nela que ela teve que fazer a terapia mais tarde. Sim, E aí? sim. Esse só falou. Tem uma escritora que eu amo, né? Abaixo aqui, né? É Clarice Lispector, né? Que eu gosto muito, que ela Sim. fala isso. A minha palavra é meu domínio sobre o mundo. Então, assim, a nossa palavra tem muito poder. Eu chego a dar uma arrepiada, né? E a palavra de Deus também fala isso pra gente, né? Que, cara, a palavra tem muito poder. Muito poder. E ela, quando sai, já era. Já foi. Entendeu? É como se você não pegasse volta um mais. travesseiro cheio de pena e você querer colher as penas. Joga daqui nessa Exatamente. altura aqui e vê se quando você chega lá embaixo você vai Cara, colher não dá todas. mais. Você não vai. Acabou. Então, assim, a ciência também, ela entende que a palavra tem muito poder Sim. de matar e de dar vida. E não está dentro da teologia? Nossa, Eu já vi muito. isso, eu já vi um experimento, né? Uhum. Do rapaz que colocou duas sementes iguais e em uma ele ficava falando só coisas ruins, Sim. só coisas Sim. ruins, e o outro só coisas boas. O que ele falou coisas boas, ela cresceu, ficou linda, e a Sim. outra nem tchum, É nem isso nada. aí. Então, assim, realmente, A palavra tem palavra muito tem poder. poder. E tem uma coisa, definição de psicologia é o quê? Cura pela palavra. Cura pela fala. Quanto mais você coloca para fora, mais você fica liberto do poder que aquela palavra está agindo dentro de você. A psicossomática, que eu também sempre gosto muito de falar e a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma pessoa que tem muita dor de estômago, vai no médico, endoscopia, toma omeprazol, aquela coisa toda e nada resolve. Por quê? Porque o estômago é o lugar da raiva. É isso. É o lugar Mentira. da raiva. O rim Deixa é eu o ver. lugar do medo. Tá vendo aí? O rim é o lugar do medo. Pulmão é o lugar da tristeza. O coração é o lugar da tristeza. Quando as pessoas repetem muito infecções de garganta, alergias respiratórias, aí vai lá no alergista, faz todos os exames, não tem nada. Vamos lá, palavras retidas. Palavras retidas. Fala, Deus. Uhum. Toma, gente, só Então, toma. assim, as pessoas, elas não Deus. sabem o quanto que as palavras, não é, de acordo com o que elas formam. Por exemplo, né, eu dou sempre esse exemplo. Você é burra, né? Por que eu chamo você de burra? Eu conheço muito bem esse lugar. Eu me sinto uma pessoa burra. Só que eu não aguento carregar minha burrice sozinha. Então, alguma coisa Tenho que que você descontar. faça... Eu falo muito isso. A raiva da pessoa só diz mais sobre ela do que você. Isso aí, você entendeu? Sempre. Então, olha só, por quê? Eu conheço esse lugar. Eu conheço esse lugar. Por que as pessoas se levantam tanto para ser salvador do outro o tempo inteiro? Nossa, poupa. Por quê? Porque ela queria isso. E como ela não teve, então ela se coloca nesse lugar para ficar o tempo todo salvando a vida das pessoas, poupando o outro e não se poupando. E aí vem as doenças. Hoje o câncer, 80% do câncer são emocionais, são mágoas, tristezas. Por que mágoa? Seu corpo é formado de 70% de água. E o que é mágoa? Vem da onde? Uma má água dentro do seu organismo. Que é isso? Sim. Não fazia ideia. Sim, é isso. Tem uma má água aí dentro. E aí o que acontece? As células precisam de uma boa água e não de uma má água. E o que se transforma numa má água? Quando eu chamei você de burra. Você não é. Só que você começa a se ver por quê? Você formou um sentimento com aquilo que eu falei. Se sentiu ofendida, você ficou com raiva, você ficou triste. Olha o volume de sentimentos que você formou com uma palavra. Só que se você não resolve, você carrega. Você carrega e você carrega isso até a terceira idade. E fica repetindo. Nossa. Meu pai, quando eu era pequeno, ele me chamava sempre de burro.
E aí eu não alcancei algumas coisas. Por quê? Porque essa palavra teve muito poder. Qualquer coisa que eu queria fazer, não, eu não sou burro, não vai dar certo. Que loucura. Gente, Nossa. segura essa então, né? Ai. Gente, já que a gente tá falando sobre doenças, sobre coisas, né, doenças psicossomáticas, hoje a gente fala muito e virou modinha até, né? Ah, ele tem ansiedade, né? Ah, ele tem depressão. Cara, ansiedade hoje tá viral, né? Então, assim, como que você explica isso pra gente? Foi por causa do Covid, não foi? Já tava e só desenvolveu? A ansiedade sempre Como existiu. funciona A isso, ansiedade gente? está Porque dentro da hoje, vida. né, tá falando muito. Não, mas hoje, cara, Né? parece que tá mais Sim. assim, né? Ela sempre existiu. Falado. Ela sempre existiu. Mas lembra quando eu te falei? Temos que tocar em alguma coisa. Sim, sim. Não pode ficar o tempo todo abstrato. Eu sempre tenho que falar por que eu sou ansiosa. Eu estou ansiosa por quê? Eu estou com medo de quê? Eu estou inseguro por quê? Tem que ser um motivo palpável. Tem né, que pra ter um pessoa. motivo palpável. Só que você não vem com um motivo só. Isso é alguma coisa que vem no crescente. A criança já pode nascer ansiosa. O bebê já pode nascer ansioso. Essa criança ela pode estar inserida num lar com os pais ansiosos. Só que tem um detalhe. Vê se a ansiedade é ruim. No entanto, que quando ela é muito ruim, a gente ouve o quê? Lança sobre mim a vossa ansiedade, porque eu cuido de você. O ansioso, ele não tem quem cuide dele. Ele não vê segurança numa outra pessoa para cuidar dele. Olha como a palavra fala, não é? Então, por que ele tem medo? Porque ele é inserido muitas vezes no medo. Quantas vezes ele é enganado? Filho, você não precisa ficar preocupado. Por quê? Eu vou dar isso aqui para você. Ah, mas quando você vai dar? Não, vou dar para você. Pode ficar calmo. Não dá. Se você prometer para sua filha que você vai dar uma bala para ela, dê uma bala para ela. Entendeu, Rafael? Tá vendo aí, ó? Dê uma bala. Mas não, você fala, mamãe vai dar, mamãe vai dar. Você não dá. Você não dá. E ela tá ansiosa. Mãe, que hora você vai me dar bala? Mãe, você vai me dar bala? Sabe o que você fala para ela? Deixa de ser ansiosa. Ansiedade é uma coisa muito ruim. Só que nós nascemos com ela. Se fosse uma coisa tão ruim, Deus não tinha colocado a ansiedade dentro da gente. É verdade. Então nós crescemos entendendo que a ansiedade é uma coisa ruim. Então todas as vezes que as pessoas chegam no nosso consultório, que chegam no consultório psiquiátrico, fala, doutor, não aguento. É muita ansiedade, é muita ansiedade. Por quê? Isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito ruim. Porque ela aprendeu que aquilo é muito ruim. E eu trabalho o reverso no meu Ela não consultório. sabe trabalhar a Isso. ansiedade dela, né? Sim. Eu trabalho reverso. Como que a ansiedade pode ser uma coisa boa? Vamos lá, vamos quebrar isso aqui hoje, Isso né? Vamos lá, olha só. Você tem que fazer uma prova, mas você está com muito medo de fazer essa prova, não é? Nossa, a prova é muito difícil. O que você precisa fazer para fazer essa prova? Estudar. Estudar, dar uma respirada antes e Estudar, ok. Você precisa estudar, ok. Você sabe tudo. Mas você não tem confiança em você. De que você vai conseguir passar naquela prova. Quando você senta em terapia, nós trabalhamos isso. Quando você vai fazer a prova, você lembra que você é um autossabotador, que você estudou. Você estudou, você fez aquilo que você precisava fazer. Mas quantas vezes escutou? Você não vai conseguir. Você nunca estudou, você nunca gostou de estudar. Agora que vai dar certo. Eu ouvi tantas essas coisas. Não é? Escola, Agora que vai dar certo, agora não vai dar certo. Então, ele conhece a capacidade dele, ele estudou, mas na hora que ele chega lá, ele tem um bloqueio. Por quê? As vozes que ele está escutando. Isso é real, gente. Entende? Ele acaba sendo mais forte do que ele acreditar Sim, só que eu conheço a verdade e eu fico liberta. Sim. São as vozes, mas eu estudei, eu tenho certeza absoluta que eu dou conta disso. E a gente que trabalha, já trabalhei na escola, a gente ouvia muito isso. Não, é porque eu fico bloqueado, fala que é prova, já era. Eu às vezes dava, falando que era um trabalho. Cara, fluía. Isso. Aí eu falava assim, gente, prova, acabou. E era mesmo, às vezes, a mesma coisa. Só mudava o enunciado, só... Mas por o quê? mesmo conteúdo, Porque é no engraçado, primeiro né? momento que ele escutou sobre prova, ele escutou uma coisa ruim. Sim. Entende? Então já dá uma... Eis a questão. Aquele bloqueio, né? Porque ele tem uma coisa que a gente chama na terapia cognitiva comportamental, uma crença distorcida. Uma crença mentirosa.
É uma inverdade. Por que que a gente acredita tanto na mentira? Não é? Por quê? Por que que eu estou falando para você que quando você disser para sua filha que você vai dar bala para ela vai sempre acreditar em você. Ela sempre vai acreditar em você. Então, aonde ela vai estar inserida? Na verdade. Então, ela vai entender quando a pessoa está mentindo para ela. Ai, Nossa, é verdade. Aí cria confiança, né? Isso que ele precisa de ter. E ele tem uma confiança nele também. Olha, sem querer, a gente acaba criando coisas na cabeça dos nossos filhos. Igual isso, né? Daqui a pouco eu te dou. Daqui a pouco a gente faz e nunca faz. Aquilo indiretamente vai pro cérebro dele. Então, o que acontece com ele quando ele vai procurar um emprego? Olha, volta depois. Volta depois. Ah, já sei. Não vou conseguir esse emprego, não. Porque esse depois é gerado dentro dele com o mesmo sentimento. Então, quando ele vai, que ele escuta. Ah, já sei. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu não vou conseguir esse emprego. Nossa, olha só que loucura. A própria palavra dele, não é? A própria palavra dele. A palavra tem muito poder. Foi igual o negócio lá do hospital que eu falei, né? Que eu fiz um processo seletivo e eu falei, cara... Aí fiquei assim, eu falei, vou fazer de bobeira. Aí passei na primeira fase, na segunda. Quando passei na segunda, eu falei, eu posso. Viu? E aí vinha aquilo muito dentro de mim. Você pode ser o que você quiser. Isso aí. Entendeu? Basta você o quê? Fazer a sua parte. Foi o que a gente estava falando aqui. Estudar, cara. Eu sei que eu tenho que estudar. Isso. Então, eu vou estudar e se eu tiver que passar, ninguém vai me sabotar. Nem eu. Isso. Né? Porque eu acho que o maior limite que a gente põe é o nosso pensamento sobre mim, né? Sim. A questão aí... Isso aí. Olha que coisa linda! Sim, isso, mas o que acontece? A gente realmente se sabota em determinadas situações porque a gente já ouviu aquilo. Pô, nada a ver você com essa coisa aí que você tá fazendo agora. E às vezes até quando você tá indo ali, tentando, a pessoa às vezes, né, te põe pra baixo e tal. E eu já fui tão assim, desimpedida de tudo. Eu falei, cara, eu vou tentar, só não conseguir. Isso virou uma ferramenta pra você, pra qualquer coisa que você queira na vida. Que ela sabe que vai conseguir. Eu atendi uma moça no meu consultório que ela ficou reprovada na prova da autoescola 10 vezes. Nossa! Persistente. É persistente. Essa aí tem persistência. Mas quando ela veio pro consultório, ela foi fazer a prova e ela passou. Porque existia uma palavra na mente dela na hora que ela estava lá fazendo a prova e essa voz vinha: você nunca vai conseguir. Isso aí não é para você. Isso aí é para minha filha. Não é para você. Nossa, que... E aquela voz vinha. E eu falei para ela: essa voz aí não era para você. Essa voz era para a própria pessoa. Sim. Para ela própria. Quem falou para ela era para ela mesma. Porque quem não conseguia era ela. Era a pessoa. É isso. E aí ela põe pra fora. E aí ela foi fazer a prova. Me mandou a foto. Que gente, agora a gente tá falando de resultados e é muito isso, né? Como é que você lida com isso quando você realmente vê o resultado daquela pessoa? Poxa, eu consegui, né? Junto com ela. Eu consegui, assim, mal dizer, né? Bruto dizer. Mas, assim, como é que é? Como é que você fica? O que acontece? Eu posso vir com toda a minha teoria, todo o meu conhecimento. Se o meu paciente, cliente, ele não fizer a parte dele, não tem como. Então, eu sempre falo, esse mérito jamais é meu. Esse mérito é seu. Eu nunca vou carregar esse mérito. Eu não sou um espelho. Você não está ali para ser um autoconhecimento. Eu só servi como um instrumento, sabe? Eu fico extremamente feliz porque eu gosto muito de usar uma palavra. Eu mereço. Cara, eu mereço. Eu carrego isso pra vida. Gente, eu carrego isso pra vida. A gente ouviu a Regina Vidal, a gente foi no congresso de mulheres, né? Transformadas. Gente, que congresso benção, né, pra nossa vida. Inclusive, claro, se você vai estar assistindo, a gente quer logo o próximo. O próximo, por favor, Mulheres Transformadas, Flavinha. Por favor. Então, assim, a partir desse congresso, a gente tá aqui também hoje. Então, assim, Deus fez muita coisa na nossa vida, né, Lídia? Através daquele congresso. Está fazendo. A gente ouviu muito essa palavra, eu mereço, né? Eu cheguei em casa, a gente falei, cara, eu mereço, né? E aí hoje eu falo muito nisso, pô, eu mereço, né? A gente trabalha, a gente faz tanta coisa. E como é que essa questão de ministrar para mulheres em congressos, conta um pouquinho dessa experiência assim, com essa questão, né? Tirando um pouco
o profissional. Uhum. Mas como é que é essa questão de trabalhar assim, de trabalhar no modo de ser, né? De trabalhar pro reino, no caso, Uhum. com essas mulheres, aí com tanta mulher. Então, para mim, eu tenho uma coisa que eu também trabalho isso muito no consultório. Você precisa de ter, para mim, são 4 pilares. Você tem que ter autoconfiança, autoestima, autoimagem e inteligência emocional. Por que você precisa de ter autoconfiança? Fiquei durante muito tempo dentro de uma faculdade, não é? Eu estudei, eu continuo estudando. Então, quando eu falo, eu tenho que ter confiança naquilo que eu estou falando e eu passo muito essa confiança, Sim, né? verdade. Até porque pela minha forma, pelo tom da minha voz, então assim, né, pela minha postura, então eu já passo uma autoconfiança. A autoestima, eu sinto um prazer imenso em poder falar para essas mulheres. Eu sei que pinço um pouquinho na vida de cada um, porque eu já chego e falo assim: aqui tem uma mesa no mundo espiritual para você, né? Você não está vendo ela. Mas quando você chega no self-service, você consegue pegar toda a comida que tem lá? Não. Você vai comer um pouquinho e você não vai conseguir tudo o que tem ali. Então, eu pinço para a vida de cada uma, para que elas possam cada uma pegar a sua porção. Eu sei que muitas ali elas vão pegar o prato cheio. Outras vão pegar uma colherzinha, outras vão pegar um pouquinho só. Então, o meu trabalho é esse. Quando a gente trabalha com a emoção das pessoas, eu falo no sentido de que a pessoa precisa se autoconhecer. As escolhas de vida. Regina, meu casamento é péssimo, não é? Meu casamento tem jeito? Para muitas sim, para outras não. Vai depender de cada uma, não é? Então, assim, né? Então quando você está falando ali, não é, então, quando você está falando ali, elas têm os starts da vida, muitas delas depois colocam no Instagram, no Facebook, mandam no Messenger, algumas têm meu WhatsApp, né? Porque o meu cartão tá lá, as pessoas mandam mensagem para mim e eu respondo. Então, assim, eu consigo pensar para cada uma. Mas qual é a inteligência emocional? Naquela hora, eu vejo muitos rostos. Eu vejo muitas mulheres chorando. Eu vejo muitas mulheres, uau, sabe? Eu queria estudar, mas eu achava que eu já me achava velha. Mas pô, depois que você falou que você foi com 40 anos, eu só tenho 30. Eu só tenho 35. Gente, eu tenho 40. Então eu ainda posso, claro. E depois elas mandam para mim. Regina, tô na faculdade. Ai, Regina, eu tô terminando o 2º grau. Você foi minha inspiração. Se você pode, eu também posso. Se você consegue, eu também consigo. Sabe? Então eu entendo que quando eu vou falar para essas mulheres, eu sei que eu vou tocar em alguma área da vida delas. Sabe? Muito. Nossa, é verdade. Não é? É lindo. Nossa. Então, assim, elas querem saber a história da minha vida. Como eu cheguei aonde eu cheguei. E hoje, esse ano, como eu já falei aqui para vocês, eu vou fazer 60 anos. Gente, olha, sabe que eu falei E antes de água começar? eu quero beber, porque não é que eu pego, não. Olha só, gente, antes de começar esse programa, eu falei, não quero saber de psicologia, não quero saber de nada, só de receitas pra festa. Eu também. Gente, Não. olha isso gente, pra receita pra festa só não, pra vida. Gente, explica pra gente, Regina, que isso? Bênção de Deus é essa, pelo amor de Deus. Gente, Não, sério. Isso, gente, para. É demais. Mas, gente, não existe uma palavra na Bíblia que eu carrego ela desde a minha infância. Fala. Novas são cada manhã. Ai, gente. E eu sou renovada a cada manhã. Eu entro por essa porta todos os dias. Regina, você não tem problema? Nossa. Além dos meus, eu ainda sento para escutar o problema dos outros. Gente, como se não baixasse o próprio problema para ouvir o outro. Pouco vão ouvir dos outros. Como que você dá conta, né? Como que você dá conta, né? Como que você consegue dormir? Como você consegue dormir? Contar isso também. Como consegue? Gente, como assim? Como consegue conciliar tudo isso, né? Porque tem que conciliar a sua profissão com o seu ministério, com a sua família, tudo.
com os problemas em que surgem, Sim. que toda família tem alguma Sim. coisa, Sim. né? E não só isso, como é você ouvir, porque com certeza você ouve muitas coisas dentro do consultório. E como que é você sair de lá e deixar isso lá, não levar isso pra sua vida. É porque não fica Muitas no perguntas, consultório, né, gente? tá? Não fica no consultório. Eu devolvo para você. O problema não. O problema é seu. Eu tenho compaixão? Tenho. Sim. Eu tenho transferência? Tenho. Regina, você já chorou dentro do consultório? Muitas vezes. Essa semana eu chorei. Eu chorei. Então, assim, a gente chora, a gente sente, claro. Você lidar com luto, Sim. você chegar a uma paciente e Isso. falar assim, Regina, estou com câncer. Não é? Você chegar para um adolescente dizer para você, os meus pais estão divorciados, estão se divorciando. Eu não aceito. Eu soube que meu pai traiu minha mãe. Eu soube que minha mãe traiu meu pai. Nossa. Não é? difícil. Então, são dores. Mas eu caminho com a pessoa. Mas eu sei que, com tudo que eu estudo, tem uma saída. E o que eu faço com aquele meu paciente? Eu faço ele pensar que muitos problemas não são dele. Sim. Quando um pai trai uma mãe, qual o problema? Que o filho, ele se sente culpado muitas vezes. Muitas vezes ele sente que provocou. Não tem. E aí eu falo muita coisa, gente. É muita coisa. E dá vontade de você ficar ouvindo, não dá? Olha que loucura isso, Eu né? faço. Meu Deus. E eu faço as pessoas pensarem, muitas pessoas elas saem de lá bem mais aliviadas. Elas falam assim, eu queria sentar nessa poltrona todos os dias. Ai, eu também. Eu não quero ir embora desse lugar. Eu não quero ir embora desse lugar. Mas, E filhos Regina, que não amam os pais passam a Que amar os pais isso? e compreender. Uau, gente, olha que Eu acho que acaba não sendo falta de amor, é falta de compreensão, né? Às A vezes de linguagem de amor, comunicação, né? vamos falar Vamos. futuramente das 5 linguagens do amor. Vamos. Ai, gente, coisa Vamos. linda, né? Nós precisamos conhecer a quero. linguagem do amor do outro. Né? Sim. Eu tenho os 2 livros, infantil e o outro. É isso aí, nós precisamos conhecer a linguagem. Você pode fazer muita coisa e pode não estar fazendo nada para aquela pessoa. Porque Nossa. aquela pessoa quer qualidade de tempo. Nossa. Ela não quer presente. Exatamente. É verdade. Acho que todo mundo, né? Acho que todo isso. mundo. Todo mundo quer um pouco do tempo do outro, Sim. dependendo do tempo. Sim. Cara, nem que seja 5 minutos, né? Pra Sim. fazer alguma De coisa. qualidade. Exatamente. Eu não tenho exatamente. tempo, eu trabalho o tempo todo. Seu marido que trabalha, ele não tem tempo para estar o dia todo com a sua filha. Sim. Mas eu sabe o que eu diria para ele se ele chegasse no escritório com essa questão? De 10 minutos para sua filha. Mas De Deus, qualidade. melhores 10 minutos da vida da sua filha. Que ela vai lembrar sinta daquilo, né? que você tá integral. Papai, vamos virar cambalhota? Vira cambalhota. Papai, vamos jogar? Vamos jogar. Papai, vamos fazer uma pipoca? Vamos fazer. Papai, me leva no parquinho? 10 minutos. Se fizer isso é o suficiente. Ele não precisa ter o dia inteiro. Mas se ele dá 10 minutos... E tem outro detalhe. Ele mesmo precisa estar ali É verdade. integral, porque ela vai sentir. Ela vai Sim, sentir. a gente estava falando sobre essas questões, né, no Ela não consultório. foi ainda como é conciliar as coisas. Então, tá. isso aí mesmo. Tá. Mas como você concilia isso com a família, né? Com as coisas que surgem Sim. e tudo mais. Sim. O que acontece, que a minha família, ela assim, ela aceitou o meu trabalho, respeita o meu trabalho. Isso é muito importante Muito também, né? importante. Porque você parou com... Você era contadora, aí você deixou só pra ficar com a psicologia. Sim. Meus filhos estão adultos. O Matheus vai fazer 26 anos, que é o caçula. A Carolina está com 33 anos. E a Camila, que é a mãe do Yuri, né? E esposa do Helder, ela está com 34 anos. Então, meus filhos são adultos. Sim. Eu tenho esse tempo, não é? O meu marido também abraçou a minha profissão. Ai, que assim, legal. Isso é né? muito importante. Muito importante, muito. Se eu ficar, já fiquei no consultório até 11 horas da noite atendendo. Nossa. Às vezes eu estou em casa e eu estou atendendo atendendo. porque eu atendo online. Então, eles sabem que quando eu chego do consultório, eu não tenho tempo no consultório de pegar o celular. Então, eu já deixo bem claro para os pacientes
que eu não consigo responder. Eu preciso de, Sim. depois que eu já atendi, porque se eu estiver atendendo você, eu não paro para responder aqui. A não ser que seja uma coisa séria e grave, que eu perceba. Mas na maioria das vezes eu não pego o celular. Então, quando eu chego em casa, o que que tem ali? Uma quantidade Nossa, de deve ter milhares de mensagem, mensagens. pacientes novos, pessoas que querem marcar, pacientes que querem remarcar. Então, assim, eles têm essa paciência de ter. E pode ser domingo, pode ser de manhã muito cedo, pode ser no sábado, no feriado. Não tem, não tem, Não tem dia, não né? tem, não tem. Então, É loucura, eles né? respeitam muito. Então, eles abraçaram a minha profissão. Bom, É coisa lindo. boa, né? Eles entendem muito. E eu não chego. Não, eu chego calma. Atendi bastante, eu falo isso. Hoje eu atendi. Os atendimentos foram puxados, porque às vezes são, né? Imagina. Tem dia que os atendimentos são mais light. Por exemplo, fiquei de férias agora. Alguns pacientes bem fora do trilho. Então, assim, a gente fica muito cansado porque a gente tem que trazer ele de volta, Sim, né? sim. Ouvir e colocar ele no trilho de novo, né? É. Alô? O assunto é infinito, tá? Gente, eu É fiquei muito assim, gente, subjetivo. socorro. É muito subjetivo. Socorro. É, mas é. Porque é muito assim. Uhum. São tantas questões, né, que Muito, aparecem muito, muito. e que realmente não tem como a gente falar de tudo, né? É. Num dia só, porque é muita coisa, gente. Uhum. Então, com certeza, a Regina vai vir, né, outras Sim. vezes pra A gente certeza, conversar. gente. Preciso. Sim. Mas, assim, essa questão, né? A gente tava falando antes da ansiedade, da depressão. Qual é a diferença? E assim, os danos Sim. são os mesmos na pessoa, não são os mesmos? Como é que E o é estresse, isso, né? né? É o O estresse, o que estresse, é, né? depressão e ansiedade. Qual é a diferença É isso aí. E os danos, né? Nós, seres humanos, nós temos passado, presente, futuro. É. Passado, depressão. Presente, estresse. Futuro, ansiedade. Então, o que está acontecendo? Quando uma pessoa tem uma depressão, ela está vivendo mais no passado do que no presente, ok? Quando a pessoa tem uma ansiedade, ela está muito mais lá no futuro do que aqui no presente. Só tem um detalhe. O que ela precisa entender é que se ela está muito presa no passado, como ela chega no futuro? Nossa, Ela não sobrecarregada. consegue no presente, ela não consegue no presente, aqui ela se estressa. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo para a faculdade, que é o meu futuro. Porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar minha casa porque está no futuro. Porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo montar a minha empresa, não é? Ai, tem Então, tudo, assim, né? isso. Meu Porque Deus. eu fui rejeitada, então por isso eu não consigo, né, bons relacionamentos. E assim, Então, o histórico da vida dela, do passado, precisa ser resolvido. Quando ela resolve o problema dela, o que acontece? Ela tem uma visão de futuro. Mas por que ela pode ter a visão de futuro? Porque no presente ela está trabalhando para isso. Boa. Ela está trabalhando para isso. Mas assim, então, pra ter um exemplo, né? Uma ansiedade, a pessoa tem que ter uma depressão? Não, não. A pessoa pode ter só depressão ou pode ter só ansiedade. E os danos são os mesmos? Não. A depressão, ela é uma angústia, uma tristeza muito grande, muito grande. Ela é considerada como doença. A ansiedade, ela é considerada como um transtorno. Por quê? Sim. Não é porque é momento daquela coisa ali. isso, medo, não vou conseguir, não vou chegar, tem muita gente aqui, não é? Então, assim, eu tenho uma insegurança, eu tenho medo. A depressão, ela tira toda a tua força. Ela te puxa para trás, ela te puxa para baixo. Nem chega a ser um transtorno. Não, o estresse é resultado da ansiedade, por eu não conseguir, não é? Por eu pensar que eu não vou conseguir. Por eu pensar que eu tenho que tomar uma decisão. Por eu pensar que eu vou passar por um procedimento, que eu vou ter que tomar uma decisão, que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, que eu vou ter que renunciar a alguma coisa, que eu vou perder alguma coisa. Eu vou perder meu emprego. Tá mandando todo mundo embora. Eu também tô nessa, eu também vou ser mandada embora. Então, não é? Isso dá uma angústia, mas a pessoa que tem esse que a gente chama de TAG, transtorno generalizado da ansiedade, ela pode vir a depressão. Por quê? Desenvolve, né?
Porque os sintomas são tão fortes que dá uma tristeza e uma angústia. Então, a pessoa ela pode deprimir Entendi. e ficar presa ali, não é? Então, o que acontece hoje? Por que então nós procuramos a terapia? Eu quero entender por quê. A depressão, ela também pode ser genética. Ah, tem isso? Claro, claro. Meu avô era depressivo. Meu pai era depressivo ou é depressivo. O meu sangue tem o sangue deles. Ai, que loucura. Então, eu posso trazer isso geneticamente. Não que aconteceram situações, traumas na minha vida Mas também. Se for genético, como que trata? Como que consegue... Como que Então, consegue? olha só. Resolve? Então, vamos lá. Em terapia, nós entendemos que é genético. Aham. Dependendo do grau, dependendo do nível que a pessoa sente, é necessário muitas vezes a pessoa tomar um medicamento. Ah, entendi. Por quê? Porque é algo fisiológico. Sim, tá. Tá no, E tá aí no... faz o tratamento. Mas aí por isso que a Sim, gente fala que a sim. criança já nasce com aquilo. Sim, a criança. Entendi. Mas ela pode não ter, ela pode ter a predisposição. Pode ser que ela não desenvolva, não é? Entendi. Mas se ela desenvolver na adolescência, com os traumas que ela possa viver, bullying, rejeição, não é? Uhum. Ser aquela criança mais introvertida, então aí ela pode desencadear, pode potencializar isso dentro dela. Mas isso não tem tempo, tá? É atemporal. Se não foi na adolescência, pode ser na fase adulta, pode ser na terceira idade. Em algum momento, Em algum momento, Mas isso pode. é tão louco, pode. né? Porque a gente estava até conversando aqui antes também, que hoje tá muito enraigado. Ih, Sim, meu Deus! Eita, meu Deus. Mas em criança. Sim, E sim. a gente sempre fala que vai estourar isso lá na frente, né? E tal, quando for adulto, na fase adulta que era pra explodir mais isso. E a gente tá vendo muito em criança. Então, assim, dá um bug na nossa cabeça, né? Porque a criança nem viveu direito, como é que ela vai ter uma depressão, um negócio do passado e tudo. E dá uma, né? Não é Sim, bom dá ter um- um diagnóstico? Sim. Porque claro. pode ser, a mãe pode ter passado por um grande trauma. A mãe pode ter passado por uma grande tristeza, por exemplo, a perda de um ente querido, Sim. um divórcio, uma traição. Então, ela viveu aquela gestação dentro de uma tristeza. E essa criança, então, aonde ela estava sendo gerada? Ela estava sendo gerada numa tristeza. Então, é uma criança que ela já nasce com uma predisposição à Pra isso, tristeza. né? Se ela está sendo gerada com uma mãe extremamente agitada, os pais brigam, gritam, tudo sabe, tudo correndo, é uma criança que ela já nasce com essa predisposição a ser uma criança agitada. E aí ela tem o diagnóstico de TOD, TDAH, não Cara, é? é o que a gente mais vê Sim, hoje, né? é Porque isso, criança entende? é aquela distração, né? Sim. Porque pode ser genético? Pode, gente, claro que pode, né? Mas o TOD, por exemplo, uma criança opositora. A criança opositora, se ela tem pais opositores, porque pode ter, não é? Tem gente na família opositora. E o opositor, ele quer fazer o quê? Chamar atenção. Sua Toda filha, a vida, né? você fala assim, não tira daqui. Ela vai lá e tira e bota aqui. Não tira daqui. Aí fala Só o quê? Que a criança assim, é muito mal criada. Mal criada. Uma sim, criança É. levada, que né, só fala assim. Às vezes não é, né? Não. Só que não é. Às vezes tem coisas por trás A gente daquele fala, vai fazer terapia. Tem uma vai fazer história. terapia, né? Tem uma Usa história. terapia, Danilo. Tem. Usa terapia. Tem uma história, né? Todo ser humano tem uma história. Sim. Sempre tem uma história. E a gente Por mais novo que precisa. seja. A gente precisa conhecer. Por que na escola tem a árvore genealógica? Eu preciso conhecer a história da minha família. Você é formada por 6 pessoas, Oi? no mínimo. Avós paternos, sim. mãe, pai e os avós paternos. Paterno, Maternos e paternos. 6 pessoas dentro de você. Isso que você faz é igualzinho a sua avó. E você odeia.
Seu pai Quem nunca? seu pai faz isso igualzinho. Do jeito que você tá, você fala igual ao seu pai. É verdade. Sua avó fazia a mesma É coisa. verdade. Gente, quantas vezes já ouviu isso, Ah, gente? e não sabe. Ele sabe disso, sabe por quê, Exatamente. né? A Sim, gente fala sim. isso. E muitos não gostam. Muitos não gostam. Verdade. Regina, tem Que jeito? Aí você vai perguntar, tem jeito? Tem? Eu ia falar que não, mas tem? Eu ia falar, não tem pra mim jeito, tem jeito. querida. Se eu não gosto, eu conheço a verdade. E É ela Tô verdade, liberta. me liberta. Vovó, isso aqui é seu. Não é Você vai meu. carregar. Lembra do beijo na testa? Se ela não lembra, não. Não. Não beijo na testa, não, Regina. Gente, olha, coisas internas nossas de congresso, né, Regina? Beijo na Gente. testa. Onde entra o E conhecimento? Por onde entra o conhecimento? Ah, agora lembrei. Lembrou? Lembrei. Aonde foi que Deus colocou o diamante na testa de Ezequiel? Aham. Gente, então, ó, beijo na testa, carrega isso que não é meu, entendeu, Lid? Aprenda. Gente, olha a Laís Tem agora. gente que Aprenda. as pessoas falam assim, Olha você só. é por experiência própria. Aprenda. Experiência própria. Já fiz isso. Cara, teve uma pergunta que a gente Eu até ontem, tenho né, que falar que estamos conversando, foi muito interessante. Porque a gente estava conversando lá com, né, uma visita nossa, e depois eu e meu marido a gente conversando e fazendo as perguntas, né? E a gente se deparou com uma questão. Às vezes a gente está num caminho aqui. E aí, para uma pessoa, pede ajuda, a gente pede foco daquilo que a gente estava fazendo para ajudar outra pessoa. Isso é errado? A gente perdeu o nosso foco aqui para poder ajudar outra pessoa e tipo assim, o que eu tô fazendo não é mais importante do que ajudar essa pessoa. Depende de como você errado? se sente. Não, depende de como você se sente depois que você faz. Porque se você acha, depois que você fez, que aquilo foi um erro, foi um erro. Mas se você não sente, Então, autoconhecimento. Autoconhecimento é isso. Porque a grande questão das pessoas é elas serem obrigadas a fazer. Às vezes ela se obriga a fazer, Isso. né? Não, peraí, isso aqui que é o certo. Eu isso aí. tenho que fazer. Eu fiz esse bolo aqui, eu tenho que dar esse bolo. Mas você não quer dar. E aí? Aí já você passei por deu, isso, gente. aí você Ainda mais em deu, relação e depois você ficou lá. Aí depois você ficou lá ruminando Claro. aquele arrependimento. A pessoa tá lá comendo. E quando a pessoa te faz. Ai, a pessoa tá lá comendo. E o pior é quando a pessoa fala assim, não, você tem que fazer sim, porque é assim, é assim, é assim. gente, Aí você vai lá e faz, e depois Isso. fala, caramba, não Isso. queria, não Olha queria fazer, não queria ir, não Isso. queria. Isso é muito ruim. Não é legal agora a gente entrar na questão do pecado? Ai, mesma é coisa. verdade. Você É mentiu. verdade. É Você verdade. mentiu. Você não queria dar. Nossa. Sem você acha, Mentiu até pra você. engana você quem? acha que tá fazendo bem, só que você tá fazendo mal. Você Não é engana quem? Você engana quem? Você É, mesmo? você mesmo. A mim mesma. Eu tô. Nossa. E Deus, né? Só pra variar, só. Tá bom pra vocês? Ó, Eu vou Pra ver mim, aqui, porque tá... você tá pode olhar é muita olha água. só, você pode olhar pra mim e falar assim, Regina, tu é linda. Nossa, Regina, você fala tão bem. Que voz é essa quando você canta? E por dentro. Quando você ora por dentro? Nossa, Regina é chata. E essa mulher Gente. orgulhosa, vaidosa, só porque tem essa voz, só porque fala desse jeito. A inveja. Entende? Sim. Nunca vou ter controle do seu pensamento. Sim. Nunca. Então, Nunca vou saber Equilibrar. se você está falando a verdade para verdade. mim. Por que muitas vezes depois as pessoas chegam pra gente e falam assim, me perdoa? Por quê? E você nem sabe o que aconteceu, né? Porque eu pensei isso a seu respeito. Quantas vezes? É verdade. Mas aquilo era pra mim? Com sinceridade? Não. É pra você. Pra mim. Você que pensou. E o perdão acaba sendo mesmo pra gente. Porque Pra gente se sentir melhor. A gente que falou, Então, A gente precisa se sentir melhor, então a gente. perdão e auto-perdão. O que vem primeiro? Auto-perdão ou perdão? Perdão. Auto-perdão. O auto-perdão. Auto-perdão. Socorro. Auto-perdão. É. Laís, É tu é verdade. burra pra caramba, Thay. Laís. Ah, Muito burra.
Não é? Tô eu aqui chamando você de burra, né? Tô chamando você de burra. Você formou um sentimento a meu respeito. Ficou com raiva de mim. Eu não sou burra, coisíssima nenhuma. Por que ela tá me chamando de burra? Aí você faz uma coisa errada. Eu sou burra mesmo. Mas a gente fala muito disso também. Mas você forma um pensamento a meu respeito. Sim. Quem carrega? Muito isso nas igrejas também. Quem carrega? Não. É você. Então, se você não se auto-perdoar do sentimento ruim que você fez a meu respeito, quem carrega você? Sim. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim: o meu avô me fez muito mal, mas ele já morreu. Mas eu queria pedir perdão para ele. Eu falei: se perdoa. O seu avô não é mais seu avô, ele não existe mais. Por que você tem que pedir perdão? Quem está carregando você? Quem deita no travesseiro o tempo todo e pensa é você. Ele não pensa mais nada. É você. Então, quando você tiver que pedir perdão a alguém, se auto-perdoe primeiro. Não tem sentido. Você vai me perdoa. Perdoa. Sai a pessoa toda feliz da vida. Você não perdoou coisíssima nenhuma. Você só perdoou para se livrar da pessoa. Tá? Mas você continua carregando. Você continua aquilo ali. E só faz mal. Só faz mal. Fibromialgia hoje. Gente, tá. Que isso? Sério? Problema de coluna, dores musculares. Você vai revendo. Isso aí. Entendeu? Fibromialgia. Uma pessoa que é a doença hoje aí, ó, que tá no topo. E a Bíblia E sabe também em quem dá mais? Mulher. A mulher. E a Bíblia fala muito Ela é sobre isso. Imaginei. Ela é emotiva. É emoção. Ela é A gente emotiva. Até os meus ossos doem, né? Davi Eu fala lembro isso. muito quando a gente Por fala eu me sobre essas calar, os coisas. meus olhos envelheceram. Meus ossos Exatamente. envelheceram. Cara, eu fico pensando nesse versículo. Porque Davi, né, eles se puniam de lobo. Então, assim, é até problemático. Zero cara, né? Mas isso que é Coração de Deus, Porque ele se auto-perdoava e ia lá e toda vez. O tempo todo. Senhor, fiz isso. Senhor, tu me sonda, tu me conheces. Sabe o meu deitar, meu levantar, esquadrinha, né? O meu andar. Olha isso. Mas esse negócio de falar também, eu tenho que falar. As pessoas acabam perdendo o controle disso, né? Porque às vezes falam demais, assim, não, a pessoa não fala, não tem discernimento no que fala. Ela joga, ela não tá nem, eu falei mesmo, eu sou sincera. Usa eu sou sincera, às vezes é pra magoar outra pessoa, acaba magoando. Aí volta lá pra palavra, que a palavra tem poder. Então você tem que ter aí um pouquinho de controle da forma que você vai falar, aí né? tem o quê? Uma perversidade. Aí a pessoa é perversa. Sim. A pessoa é vingativa. Isso. Perversa, vingativa. Aí compõe com sinceridade, né? É isso que eu tô falando. A gente, as Porque pessoas tem ela tá ali de uma forma para se vingar. Ela não tá falando porque ela quer falar. Entendeu? Isso aí. Me magoou, me feriu, toma lá da cara. Sou sincera, eu falo mesmo. Gente. Aqui, outra coisa que a gente tava vendo no teu Insta lá, eu fiquei mexendo pra gente poder falar antes, né, de vir. E teve uma imagem que eu falei, gente, será que isso funciona na vida? De uma mulher cheirando um doce e comendo um alface. Gente, eu preciso fazer isso, ela funciona, meu Deus! A minha mãe compartilhou isso. Ela te meta, aprenda. Ela me colocou assim, mãe, estiver vendo. Eu vi, tá bom? Eu vi que você colocou. E assim, isso funciona. Eu fiquei olhando, fiquei, cara, será que isso funciona pra vida? É verdade? Funciona ou não funciona, Regina? Funciona, gente. Pela risada não funciona nada, gente. Ó. Poxa vida. Gente, vai comer alface pensando que é alface. Eu sempre falo uma coisa, eu li em algum lugar que eu não me lembro. O neurologista que algumas coisas, né? Ele fala que o nosso cérebro é burro. Nosso cérebro é burro, não é? Sério? Então você quer enganar. Ela tá ali fazendo o quê? Ela tá enganando o cérebro dela. Sim. Olha isso. Eu vou comer alface, tá? Mas o que eu queria comer mesmo era um chocolate. É porque o alface, ele não me engorda. O chocolate me engorda. Olha aí. Não é um engano? Vou fingir que é Coca-Cola. Então, é um engano. Mas é isso que eu tô falando, da vida. Sem ser em área de comida e tal. Tudo, para tudo. Isso funciona? Ai, gente, para. Fé. Lei da atração. Agora, eu sei que alguns profissionais da minha área não vão concordar. Então, é aquilo que eu acredito. É isso aí.
E se eu acredito, eu vou trabalhar com o meu paciente. Sim. E eu vou ver acontecendo na vida dele. Porque você acredita. Eu acredito, vou chegar em casa, vou comer um prato de alface. Porque eu Pensando acredito. que é chocolate. Não é? Que eu vou acreditar. Olha só. Eu vou comer chocolate. Olha, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Tá? A pessoa, quando ela está acima do peso, ou ela pode trazer isso geneticamente, né? Ou realmente ela tem uma compulsividade, não é? A vida é cheia de vícios, não é? Então, algumas pessoas se tornam viciadas em comer, outras em fumar, beber, se drogar, sexo. Então, assim, cada um... É uma válvula de escape, né? Mas por que você está comendo tanto? O que você está colocando a comida no lugar De que? que seja uma frustração? É uma questão de poder. Isso aqui eu posso. Entendeu? Isso aqui. Dane-se. Tô nem aí, vou comer mesmo. Vou fazer mesmo. Vou fumar mesmo. Vou beber mesmo. Sabe? Quem nunca já falou isso pra... Quem nunca? É isso aí. Então, o que acontece? Tem solução? Precisamos descobrir aonde está. Por que você está compulsivo a comer, a gastar, a fumar, a beber, a ir para uma academia? Você Por quer quê? ver uma frase que a A gente usa limpar muito? demais a casa. Não pode ficar um copo na pia. Sair e deixar a cama desarrumada. Meu Deus! Tá ouvindo, Rafael? Neurose. Estão ouvindo, hein? Neurose? Que neurose é essa que a psicanálise fala? Não. Que compulsão é O essa? meu marido é assim. É? O meu marido é assim. Não, é sério, ele não pode sair e deixar nada. Eu agora fiquei assim por causa dele. A nossa filha é assim. A Eloá, ela tem 1 ano e 8 meses. Ela não pode ver uma porta aberta que ela fecha. Ela brinca, ela pega de os brinquedinhos dela, ela já guarda. Ela pega, vai catando, vai guardando, vai fechando tudo. É bom ensinar. Eu perguntaria para ele por quê. Se ele faz Olha, já colocando o meu marido numa Eu perguntaria para ele por quê. Se ele faz isso para ele mesmo, que é algo normal, natural. Ele é um cara organizado, ele gosta, ou ele quer receber elogio? Não, eu não sei. Eu acho que ele sempre foi assim, né? Pelo que a avó dele fala, ele sempre foi assim. Antes ele secava a louça e tal, e secava a pia, dentro da pia também, pra pia ficar seca. Ou ele Mas quer isso veio da organizar avó. a vida, né? Isso veio da avó dele. Então, ele tá carregando uma coisa que não é dele. Eita, Rafael, Para de secar a pia. por favor, carregue Não, só mas o espera aí. papel. Agora vamos fazer uma coisa. Ele quer te obrigar a você secar a pia? Menos mal. Não. Quer secar a pia? Tranquilidade, né? Seca a Não, pia. eu não seco não e fica lá. Quer E aí secar, ele deixa. Quer secar a pia, seca. Ele só tem que entender que se vocês sabem que é da avó, é da avó. Isso aí. Por que a avó fazia isso? Ah, porque a mãe dela fazia, porque isso se chama totem na psicanálise. Modelo repetido familiar. Ouviu, né? Tem muita coisa. Secar dentro da Melhor. pia, que não Mas tem assim, móvel. agora a gente seguindo, né, pra finir. Mas antes de a gente terminar, cara, qual é o conselho, Regina, que você daria assim pra quem quer fazer terapia ou quem às vezes precisa e não vai ou por vergonha, né? Ou por alguma coisa dessa que a gente falou aqui. Enfim, né? Constrangimento. Eu acho que é o que você tava falando. Aí eu falo com a minha amiga. Aí eu falo com a não, tenho Qual vergonha. é o conselho que você daria pra essas pessoas? Olha só. Todos que eu tenho hoje no consultório, eles sempre têm o mesmo discurso. Queria que a minha família toda fizesse. Depois que eu vim para terapia, eu sou uma outra pessoa. Por quê? Porque eu entendo muito bem. Se eu tenho um lugar de Salvador, se eu acho, como seu marido, que tem que deixar a casa extremamente arrumada, limpa e coisa e tal, vai chegar um dia na vida dele que isso vai começar a incomodar. Porque quando a gente carrega o que não é nosso, ele acaba incomodando. Então, doutora, eu não quero mais ser assim. Eu tenho um medo danado, sabe? Eu não consigo avançar, sabe? A minha família não estudou, eu também. Eu quero estudar, mas eu não consigo, sabe? A minha família é uma família humilde, mas eu quero avançar, eu não consigo. Então, assim, a pessoa, ela precisa entender o que hoje traz para ela de transtorno,
sabe? As manias, os vícios, a religiosidade, né? Ah, eu queria fazer uma tatuagem. Não, mas na minha igreja não pode fazer porque o pastor não quer, bababá, bababá, bababá. Respeitamos muito a doutrina. Sim. Respeitamos muito a doutrina. Mas só que o que eu falo para a pessoa? Eu falei, por que você quer fazer? Você tem que entender, porque se você está dentro de uma igreja, esse pastor é seu líder espiritual que você, né? Você escolheu ele para ser seu líder espiritual. Por que você está tão desejoso? Você tem que buscar isso dentro de você. De onde veio isso? Para que Então, diretamente, né, para confrontar. isso. Então, assim, ele precisa entender. Por exemplo, eu atendo um menino lá que ele teve um start que as coisas que ele estava fazendo era para provocar o pai. Uhum. Então é melhor que não faça. se for só pra Sim, provocar, então, né? Mas às olha vezes só. a pessoa nem percebe. Vamos lá, isso. eu preciso me conhecer. Regina, você faz? Claro que eu faço. Eu tenho meu psicanalista, todo mundo me pergunta. Todo mundo me pergunta. Todo psicólogo precisa de ter. Sim, claro. Ele tem as questões dele. Ele tem as neuroses dele também. Ele tem as manias dele. Então, assim, às vezes ele vai. Tem um paciente que vai chegar e não vai dar conta de resolver aquilo ali, porque ele tem a mesma questão não resolvida dentro dele. Isso Então, se eu tenho a questão não resolvida dentro de mim, como é que eu vou ouvir você e caminhar com você se eu tô com a mesma questão que a sua? Gente, Entende? eu não tinha pra pensar nisso. Isso, Realmente faz. então eu tenho. E não para. É maravilhoso. É maravilhoso. Então a gente precisa de a ter. gente precisa ter isso, né? Nós não podemos. Olha só, o ser humano vive de conselho. Até ele lê a Bíblia como conselho. Verdade. A Bíblia não é conselho. A Bíblia é ensino. A Bíblia é o teu manual para você sobreviver nessa terra. Ela não está te dando conselho. Ela não está te dando conselho. Ela está te ensinando como você viver. É isso. Então, muitas vezes as pessoas, vou ler a Bíblia porque vou encontrar ali um conselho. Não. Ninguém gosta de conselho. Por que você comprou esse óculos? Por quê? Não podia ter comprado um amarelo? Não é? E aí, a Thaís vai, poxa, não é mesmo? Eu podia ter comprado um óculos amarelo. Por que a gente é assim? Por quê? A gente ia fazer a vontade de quem? A minha. E o meu é? Inflado. Exato. Você entendeu? Exato. E qual o direito que eu tenho de fazer isso com você? Nenhum. Nenhum. Mas a gente está fazendo isso o tempo todo. Cuidado com a Eloá. Cuidado com a Eloá. Porque quando você vem, Eloá, você vai estudar na escola e tal, você vai botar essa roupa aqui, você vai fazer essa faculdade, você vai trabalhar nisso aqui, você vai casar assim, 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 vai morar ali. Isso é seu. Não é da Eloá. Mas você ensina, né? Agora o resto. Às vezes a gente joga Se ela pra cima, As a gente escolhas queria são viver. dela. Não, eu falo isso porque. Enfim, né? Não, é porque assim, eu, por exemplo, sempre quis fazer balé. Balé. Eu já descobri que tava grávida de menina, falei, eu vou fazer balé. Sem querer, eu acabei jogando, não seja uma coisa ruim, mas às vezes sem querer a gente faz isso com coisas ruins Sabe quem também. fez isso com você, né? Seu inconsciente. Eu ia zoar ela, mas não deu. Inconsciente. Eu te zoava, não deu. Isso foi seu inconsciente. E sem querer, né? Eu vou lá e falei, ela vai fazer balé. As boas Ela vai fazer intenções. balé? Não sei. Talvez, né? Talvez. Talvez, se ela quiser, eu vou deixar ela crescer mais um pouquinho. Pode ser que ela queira. Pode ser que ela queira, vou deixar ela escolher. Eu falo nisso no sentido de quem não quer. Sim, exatamente. Quem não quer? Tem coisas que tem necessidade, natação é necessidade, tem que Sim, fazer sim, sobrevivência. Sim. Mas assim, as outras Exercício coisas... físico. Outro detalhe. Para quem tem depressão e para quem tem ansiedade e não quer procurar um medicamento, ok? Dormir bem, comer bem, fazer exercício físico e ter uma meditação. Com esses 4 pilares aqui, a pessoa não vai ter necessidade, se ela tiver uma depressão, se ela tiver uma ansiedade, de ir para um medicamento. Exercício físico é tudo, né? Sim. Fala que a gente precisa trabalhar nosso corpo, mas a nossa mente também precisa, né? Sim. Se a pessoa, por exemplo, se a pessoa chega para mim e fala assim, Regina, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, mas eu não quero tomar medicamento, o que eu faço? Vai para uma terapia.
porque você precisa se alinhar. Isso você não pode ficar oscilando, um né? loop dentro de você. Você Sim. tem que entender por que você não consegue controlar. Se tiver a vitamina D baixa, pode ter uma depressão. Uhum. Se os hormônios estiverem descompensados, a pessoa pode ter uma depressão, ela pode ter uma ansiedade. Por isso que as mulheres, o pós-parto, tem muita mulher que tem depressão pós-parto Sim, por causa sim. dessa oscilação. Sim, não sim, pode por ser? causa disso. Por causa disso. Não é porque não gosta do bebê, não. Gente, agora, Viram, né? vocês viram, a gente vai conversar um pouco sobre isso, Não, a né? gente Perto do Dia depois das Mães aí, quem sabe, Tem né? que trazer. Vamos fazer isso. Isso é Vamos ótimo. colocar um assunto específico, porque hoje eu pensei muito. Gente, Eu falei, Regina, hoje nós vamos falar só sobre ansiedade, vamos falar Gente, só sobre depressão. isso Ó, aí, né? em maio, vamos trazer a Regina novamente. Ó, já marca aí. Maio ou Porque abril também, ou né? abril. Abril ou maio, voltado pra isso. Com certeza. Né? Voltado pra E isso. a gente sempre faz aqui também com os convidados aquele bate-volta, né? Bate-volta, Que a gente sim. gosta muito. Regina por Regina, a gente vai falar com você uma palavra e você vai responder com uma palavra. Primeira coisa Pra gente que. conseguir, né? Quer fazer? Pode fazer. Vamos lá. Deus. Tudo. Alegria. Isso eu tenho muito. Dor. Nossa. Eu tenho uma. Tratamento. É o que eu faço, né? É o que eu faço. Vida. Nossa. Eu vivo a minha vida o máximo. O máximo. Vamos lá, essa é a palavra. O máximo. Beleza. Faz parte. Faz parte. A frase favorita. Gente, eu mereço. Eu sabia! Eu sabia! É uma honra. Regina. É uma Essa honra. eu mereço. E, gente, É uma a honra. honra foi toda nossa de Foi. receber. Nossa, é muito emocionante. É. E, por nós, eu acho que eu ficaria aquela noite inteira só ouvindo. Eu ficaria, sabe? porque assim, recebendo. gente, vocês ainda devem sentir isso também. É porque é uma presença, é uma coisa boa. A energia. Nosso pastor fala A muito frequência, sobre né? energia, sobre frequência. E a frequência ela é leve, ela é cheia de paz, assim, dá vontade de ficar aqui, não parece que a hora tá passando e é muito bom. Muito, muito obrigada por esse momento, por ter aceito nosso convite. E eu espero que venha mais e mais vezes. A próxima, a gente traz a sua irmã junto. Isso. Porque vocês não sabem, mas aí é a mesma área, mas são abordagens linhas diferentes. Então isso é muito importante sim. pra gente entender também. Sim. E muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Nossa, eu me sinto extremamente honrada. Eu tô Ela muito nem tomou, gente. Já, Eu tô- nem tomou, olha, Eu tá estou aqui. muito feliz de poder estar aqui. Para mim é uma honra muito Obrigada. grande, né? Eu amo o que eu faço. É um prazer sempre compartilhar com as pessoas todo o conhecimento que eu fui adquirindo e vou adquirindo ao longo do tempo, porque a gente não para, não é? E é sempre muito prazeroso poder responder para as pessoas as dúvidas e as questões que elas têm. A vida é uma interrogação e eu preciso me autoconhecer para que eu não viva uma vida abstrata. Eu preciso tocar. Eu não posso passar minha vida deixando de muitas realizações por conta de viver, né, num abstrato. Porque eu mereço. Porque Eu Porque mereço. eu mereço. Obrigada, Regina. A Júlia Oliveira comentou assim: Ju. eu saí desse episódio e ir direto pro WhatsApp da Regina pra Gente, sim. Gente, Regina, onde você faz esse Então, atendimento? o meu consultório fica na Rua Filioterpe 194. A Rua Filioterpe é aquela rua principal do bairro de São Pedro, é a rua do sinal antes da UPA. Quando você vai da Várzea, você entrou na rua, não anda nem 100 metros, você está no meu consultório. É um prédio rosa de 2 andares, em frente ao Rei do Óleo. Embaixo tem o escritório do Anderson Vidal, que é o meu primo de contabilidade. Fica antes da Igreja Católica São Pedro e fica antes do celeiro.
Posso falar o número do meu celular. Nas minhas redes sociais é o meu cartão, seja o WhatsApp Regina Vidal, no Instagram Regina Vidal. Tá aqui embaixo. Tá, isso aí. E o Facebook também. Ah, o número do celular também aqui. A gente põe tudo aqui embaixo. Tudo embaixo pra vocês. E lá no nosso Instagram, no nosso Stories, a gente vai colocar lá pra vocês também, tá bom? Aí ela vai passar o número direitinho, a gente põe lá nos Stories. Vocês vão lá, gente, marca a sua consulta, põe sua terapia em dia. Você precisa se conhecer. Isso. Porque você merece, tá bom? Você merece. Ju, um beijo aí. Vai hoje também. Mais alguém? Não, né? Tá tranquilo? Não. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. E muito obrigada por estarem aqui. Corram pra terapia e bebam água. E bebam água. E beber água também é importante. Nossa, muito importante. 70% do corpo, seu cérebro precisa de água. As pessoas mais inteligentes, elas bebem muita. Vocês estão bebendo por dia. Por isso que eu bebo água. Um beijo, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Gostei disso, beber muita água, gente.